Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o episódio 12 da quinta temporada de Riverdale. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Para os avisos, antes da gente começar o nosso vídeo falando sobre o 12º episódio da quinta temporada, vamos começar. Os episódios de Riverdale estão saindo todas as quartas-feiras, às 10h30 da noite, na Warner Channel, então é onde a gente assiste, é onde eu assisto para poder comentar com vocês. E toda quinta-feira, logo depois do episódio, às 19 horas, a gente tem o Pop Talk, que é o meu programa junto com a Valen, e a gente conversa e debate um pouquinho sobre o que aconteceu naquele episódio. Em teoria, a gente deveria ter tido o começo da quinta temporada sendo lançado semanalmente na Netflix desde a semana passada, né? Tava programado pra começar no dia 12 de agosto, aí eles iam lançar semanalmente um episódio da quinta temporada. Então, semana passada teria sido o primeiro, essa semana teria sido o segundo, mas até agora ainda não entrou. Por quê? Eu não sei, gente. Eu não tenho essa resposta, infelizmente. Eles tinham anunciado isso de fato, né, logo no começo de agosto, mas não entrou, eles ainda não se pronunciaram sobre isso. Provavelmente deve ser alguma questão de direitos e tudo mais, então acho que a gente vai ter que esperar mais um pouco pra começar a assistir a quinta temporada na Netflix, pra rever alguns episódios, né. Então, por enquanto, só dá pra assistir Riverdale através da Warner Channel, todas as quartas, às 10h30 da noite. Então, é isso. Esses são os meus recados. Vamos começar a falar sobre o 12º episódio, então. Esse foi o nosso episódio de flashback, e eu preciso dizer que eu amei esse episódio. Eu acho que o Roberto, ele manda muito bem quando ele tem que fazer episódios que sejam mais fechadinhos neles mesmos, né, então, principalmente, por exemplo, episódios musicais, eu sempre acho que são episódios que acabam sendo muito mais interessantes como um todo, porque eles são muito pensados de começo, meio e fim, né, eu acho que eles não ficam tão largados no meio da temporada, né, tipo assim, porque os episódios não necessariamente precisam andar com a história, porque sempre a gente vai ter o próximo episódio, né, então isso a gente não precisa falar, porque sempre vai ter. E nesses episódios mais temáticos, né, eu sinto que a gente sempre tem um foco muito maior, e eu acho que isso beneficia demais o roteiro, isso beneficia demais a história, e de uma forma geral, eles sempre conseguem fazer episódios muito bons. Tanto que o outro episódio de flashback, né, que é o do Clube da Meia-Noite, é o meu episódio favorito de Riverdale. Eu acho que ele só bate de frente com o episódio de Heathers, porque também eu amo esse episódio, mas ele é um episódio fantástico, ele realmente se destaca demais, e eu acho que esse episódio, ele segue bastante esse caminho. Ele é um episódio muito bom. Eu gostei que ele tem essa conexão com o momento presente, né, de Riverdale, mas a gente mergulha fundo na história de um dos personagens mais importantes de Riverdale, que é o Hiram. Dito tudo isso, que eu gostei muito do episódio, eu também senti que o episódio, ele tá um pouco afastado demais da história, né? Por mais que ele tenha sido um episódio muito legal, ele foi um episódio muito importante pra desenvolver o Hiram, que era um personagem que precisava de desenvolvimento, porque a gente via tudo que ele fazia, mas a gente quase não tinha desenvolvimento das motivações dele, né? O que levou o Hiram a se tornar aquela pessoa, a agir daquele jeito, a ver as coisas daquela forma, né? Então eu acho que precisava desse background, mas honestamente, gente, isso precisava ter acontecido na terceira temporada, entendeu? Desde a segunda temporada, o Hiram é, tipo, um dos nossos principais vilões da série. Ele tá por trás de praticamente todos os esquemas, de todas as histórias. Ele sempre dá um jeito de meter o bedelho dele, de tá ali, de ir contra, né? Ele é sempre uma pessoa que a gente tem que deixar no nosso radar, porque ele sempre potencialmente pode ser o culpado por algumas das milhares de coisas erradas que acontecem em Riverdale. E a gente demorou 5 temporadas pra ter um background nesse personagem, e era uma coisa muito importante. Então eu senti que esse episódio ficou um pouco largado, né? Até porque, assim, é claro que ele tem toda essa história de explicar o Paládio e tudo mais, mas sinceramente isso foi, tipo, uma parte muito pequena do episódio, né? Eu acho que a maior parte realmente foi conhecer a história do Hiram, como ele se aproximou da Hermione, como ele começou o império dele, por que ele não gosta de Riverdale. Eu acho que tudo isso tá muito bem construído nesse episódio, mas de novo, poderia ter acontecido na terceira temporada, e agora a gente poderia ter tido um mini flashback pra falar especificamente do Paládio, e óbvio, isso é só a minha opinião, eu acho que isso não tira o mérito do episódio, mas eu acho que quando a gente olha o episódio 11 e agora a promo do episódio 13, esse episódio, ele não se encaixa tão perfeitamente quanto o Clube da Meia-Noite, por exemplo, se encaixa no meio daquela história que a gente tava conhecendo, por mais que também seja um episódio de flashback. Bom, mas de qualquer forma, vamos falar um pouquinho sobre esse episódio antes de começar a falar sobre
sobre o Hiram, eu queria falar sobre o Red, porque ele teve um desenvolvimento muito bom nesse episódio também. É um personagem que tava precisando desse desenvolvimento e eu confesso que isso me deixa muito empolgada e com expectativas muito altas da gente finalmente ver o episódio contando a história da Toni, que é uma coisa que a gente tá sendo prometido há muito tempo e não acontece. Mas eu gostei, eu acho que o Red é um personagem super interessante. Quando eles começaram a desenvolver essa história de que o pai dele era abusivo, que batia nele e tudo mais, pra mim isso era uma das histórias mais interessantes na época que rolou. Eu acho que ela foi colocada um pouco de lado, da mesma forma que o Red foi colocado um pouco de lado, principalmente quando a relação dele com a Verônica acabou, né, e foi meio repentino, digamos assim, né, dentro de tudo que tava acontecendo na temporada. Eu acho que essa história de Red e Verônica e todo o background dele acabou ficando um pouco de lado. Então gostei muito que a gente teve essa oportunidade de revisitar um pouco isso. A relação dele com o pai dele continua difícil, né, então a gente descobriu que o Red começou a trabalhar pro Hiram porque ele precisava pagar uma dívida do pai dele, né, então a empresa do pai dele de carros quase faliu, e aí por conta disso o Red teve que assumir essa dívida com o Hiram, né, e aí começou a trabalhar pra poder pagar. Eis que nesse episódio o Red paga completamente essa dívida, então é de se supor que ele já tenha trabalhado todo esse tempo pro Hiram, ganhado esse dinheiro pra pagar de volta essa dívida, né, mas ele diz que ele não quer deixar de trabalhar pro Hiram, o que eu achei muito interessante e acho que é um desenvolvimento de personagem também muito bom, porque o Red sempre foi diminuído pelo pai dele, né, então ele não só apanhava, mas o pai dele sempre considerava ele burro, sempre considerava ele incapaz das coisas. Eu acho que isso sempre ficou muito claro nos pequenos momentos que a gente tinha da relação dos dois, e eu acho que até o Red começou a ver no Hiram uma figura de uma pessoa que ele gostaria de ser e também de uma pessoa que talvez ele admirasse mais do que o pai dele, né, inclusive porque no final do episódio ele fala pro pai dele que ele não pode criticar o que o Hiram faz, porque o Hiram pode, enfim, ter todos os problemas que ele tem, mas ele nunca precisou levantar a mão pra filha ou pra esposa dele, e, né, isso é o contrário pro pai do Red. Uma coisa que eu não gostei foi, porque assim, basicamente a gente teve uma repetição da história, né, então a história que aconteceu com o Hiram na época dele, porque ele se envolveu com a máfia e tudo mais, o pai dele tentou interceder e isso acabou matando o pai dele naquela época. E mais ou menos é o que acontece com o Red nesse momento, né, ele acaba se envolvendo com a máfia, o pai dele intercede, e aí o Hiram quis mudar um pouco essa história. Só que o Hiram, ele fala assim, porque a família é a coisa mais importante, acho que você deveria dar uma segunda chance pro seu pai e tudo mais. Eu achei que foi um pouco dois pesos, duas medidas nesse sentido, porque o Hiram sempre teve um pai que aparentemente amava ele, amava a família dele, era uma pessoa super incrível, e a gente sabe que o pai do Red tem vários problemas, né, e tem vários defeitos, e enfim. Então eu acho que eu gostaria de ter visto um pouco mais de desenvolvimento em relação a isso, só de realmente o Red conseguir encerrar esse ciclo, né, porque nesse episódio ele ainda tava falando sobre ele apanhar, né, ele inclusive fala, e aí, você vai tentar me bater? Eu não sou mais um adolescente agora, né, tipo assim, eu consigo pegar você de volta, né, na mesma moeda. Então achei isso interessante, mas acho que poderia ter amarrado um pouquinho melhor, mas de uma forma geral achei que foi um desenvolvimento fantástico pro Red. Ele é um personagem que merece muito e eu espero que daqui pra frente ele ganhe mais espaço ainda, principalmente na relação dele com a Verônica, porque a gente também já viu no teaser, né, que eles vão continuar fazendo coisas juntos, principalmente porque o Hiram demitiu o Red. É estranho, eu acho que eles vão ter que trabalhar bem isso, porque o Red não concorda com o jeito que o Hiram faz as coisas, mas nesse episódio a gente foi levado a entender que ele entende porque ele faz isso e não é simplesmente pelo dinheiro, né, que foi uma coisa que ele falou pra Verônica no episódio passado. Os bandidos pagam melhor, né, tal, mas aparentemente ele realmente admira o Hiram, né, eu acho que essa foi a impressão que eu fiquei nesse episódio, porque ele admira o que o Hiram fez com o Império, e ele sabe que o Hiram joga sujo em muitos sentidos, né, ele próprio ajudou o Hiram a matar uma pessoa por vingança no final desse episódio. Então eu acho que eles precisam amarrar um pouquinho só pro Red não ficar perdido no personagem, né, porque se no episódio que vem ele decidir ir com tudo contra o Hiram, vai ficar um pouco contraditório pro personagem dele, então vamos ver o que eles vão fazer com isso, mas estou animada pra ter mais momentos do Red e principalmente de Verônica e Red, porque acho que eles são um casal super interessante e eu gostaria de ver isso sendo desenvolvido agora, principalmente porque Vart tá ali, né, eles estão tentando, mas ao mesmo tempo não estão tentando. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história do Hiram, ou talvez como a gente deve chamar ele, Jaime Luna, que é o seu nome original. Eu achei muito legal, acho que é uma história de origem super importante da gente conhecer, principalmente pelo peso que esse personagem tem em Riverdale, e eu gostei muito da história. Eu achei que tudo foi super bem construído. Tem essa história do Paládio também, mas eu confesso que eu tava mais interessada em todo o rolê dele com a família dele, né, sobre o fato de que ele e o pai dele eram engraxates, né, que o pai dele se mudou pra Riverdale em busca desse Paládio, mas não aconteceu, né, eles não acharam
nada e meio que voltaram a estaca zero. O jovem Jaime percebeu que ele não era bem visto, né? As pessoas achavam pouco dele por ele ser engraxate, ou pelo pai dele ser engraxate, né? Por ser uma profissão que as pessoas não veem como uma coisa que vai, nossa, te dar dinheiro, você vai enriquecer e você vai ter uma vida melhor e tudo mais. Então, achei super interessante isso. Eu amei ver o começo da relação do Hiram com a Hermione lá nessa época da escola, né? Que a Hermione falou que a mãe dela não deixava ela sair com ele porque ele era o filho do engraxate e tudo mais. E aí, isso, né, somado com o próprio orgulho, né? E acho que a própria personalidade do Hiram fez ele ir atrás de melhorar de vida até que ele conhece o nosso personagem Vito, que é o nosso mafioso, que convida o jovem Hiram pra participar lá dos esquemas dele. Achei muito legal toda essa história, eu achei que foi super bem construído, a dinâmica dele com a Hermione tava super legal. É muito interessante porque o ator que faz o jovem Hiram, né, é o Michael Consuelos, que é filho do Mark Consuelos, que faz o Hiram. Então, nesse episódio, o Mark Consuelos foi o pai do Hiram, que é o Javier, e o Michael Consuelos foi o Jaime, que é o jovem Hiram. Então, achei super interessante, é muito legal ver os dois atuando. Fiquei surpresa pelo filho do Mark, porque achei que ele foi super bem. Deve ter sido engraçado pra Camila beijar o filho do cara que é o pai dela na TV, né? Tipo assim, acho que deve ter sido super interessante. Aí eles têm aquele momento super fofo que eles estão no encontro, né? E aí o Jaime, nesse momento, né? Ele tá ali, né? Já com as roupinhas mais arrumadinhas, e aí ele consegue finalmente chamar a atenção da Hermione, eles vão pro encontro, e ele é preso no meio do encontro, pelo amor de Deus. Eu achei muito bom, porque nesses pequenos pontos, a gente conseguiu ver também bastante da ambição e da personalidade da Hermione. Eu, Alice, ia falar assim, meu querido, boa viagem, entendeu? Vai pela sombra, e é isso aí, entendeu? Não me envolveria sabendo que o cara tem aí esses esquemas e tal. E eu senti, né, nesse momento, que os olhinhos da Hermione até brilharam mais, assim, quando ela viu que ele tinha essa ambição e tal, né? Eu acho que a ambição é uma palavra que resume bem esse casal, Hiram e Hermione. E aí eu achei super interessante que ela foi atrás do Vito pra falar que ele tinha se metido em problemas e tal, e a lealdade do Hiram nesse momento foi suficiente pra ele ganhar uma promoção e começar a ganhar mais dinheiro e trabalhar mais próximo do Vito e tudo mais. Então, achei isso muito legal. A cena que eles estão no carro, né, que daí o Hiram vai reconquistar a Hermione, e aí ele leva o carro que ele ganhou e tal, não sei o que. Ele fala sobre o nome dele, né, que ele quer mudar o nome dele, e ele pensou em Hiram Lodge, e a Hermione fala Hiram Lodge, e aí ele vira oficialmente Hiram Lodge, deixa o Jaime Luna pra trás. E também tem vários debates com o pai dele, né, porque o pai dele não aprova esse estilo de vida dele, e aí eles brigam muito feio, porque ele acha que o pai dele tá muito acomodado, que ele não tem um emprego que consegue dar o bom e o do melhor pra família, sendo que a família é a coisa mais importante, né. Eu acho que foi um episódio que mostrou muito que o Hiram valoriza muito a família, que pra ele isso é muito importante, e isso obviamente reflete diretamente no Hiram que a gente conhece, que bota a família acima de tudo o tempo inteiro, né. E aí, infelizmente, o pai do Hiram tentou interceder por ele, né, e pedir pro Vito liberar ele, e aí o Vito, só que ele ameaça o Vito, né, e aí o Vito decide matar o pai do Hiram, e isso é a virada de chave do Hiram. Esse foi o momento que o episódio me perdeu um pouco, porque eu achei muito incoerente. Esse cara, que é esse mafioso, que teoricamente tem uma rede de pessoas que trabalham pra ele e tal, aí o Hiram foi lá, matou 3 comparsas dele, e aí o cara dá no pé, tipo, achei um pouco irreal isso. Acho que eu tava esperando que fosse uma coisa diferente, tipo, que aos poucos o Hiram fosse pegando o império dele, mas eu achei que foi um pouco estranho ele se assustar tão facilmente, um mafioso que tá aí há sei lá quantos anos, se assustar tão facilmente com um adolescente, né. Também acho que tem a ver com o fato de que os caras apareceram mortos, né, e o Hiram deixa a arma lá, ele limpa a arma, né, e deixa lá, provavelmente pra tentar incriminar outra pessoa, talvez inclusive o próprio Vito. Então isso pode ter tido um papel, né, na história e, enfim, na reação do Vito. Mas ainda assim, achei um pouco sem sentido o cara ficar morrendo de medo de um adolescente. Vida que segue, o Hiram assume, então, o império do Vito a partir disso, né, toma lá os contatos dele, começa a fazer os esquemas e tudo mais. Ele e a Hermione, de fato, se casam e ele finalmente tem a Verônica e o resto é história, né. Na verdade, depois disso, a Hermione cobra deles irem morar em Nova York, deixar Riverdale pra trás, e o Hiram fica com esse
com esse esquema do Palladio meio que sem resolução, né? Porque ele tá tentando achar e ele fica tentando achar, só que o tempo, né, vai passando e ele não acha, ele vai entrando em outros esquemas e tudo mais. Depois ele vai preso, enfim. Mas então, pelo menos a gente tem esse background do que aconteceu com o Hiram. E aí, claro, a gente descobre que o Palladio, ele é importante pro Hiram nesse sentido, porque é uma coisa que o pai dele tentou achar e ele quer mostrar pro pai dele que ele consegue achar, né, que ele vai fazer isso pela família dele. E pra mim, eu acho que uma das minhas partes favoritas do episódio, com certeza, foi o Hiram sozinho na cama, assistindo o programa da Hermione, né, que ela tá conversando com a Verônica e elas falam sobre o Hiram e tal, não sei o que, e até lembram da doença que ele teve antes do salto temporal e tudo mais. Eu achei que esse momento foi muito definitivo pro personagem, eu achei que foi super interessante pro personagem. Eu acho que é exatamente isso. A gente tinha várias lacunas, né, na história do Hiram que a gente não sabia como fazer. A gente não tinha ideia de como a gente poderia preencher essas lacunas. Então, eu achei muito bom que eles seguiram por esse caminho, que eles mostraram pra gente essa história. Esse momento que ele tá assistindo as duas, eu fiquei muito emocionada. E aí, claro, a gente descobre que a Hermosa é a irmã que está ainda ajudando o Hiram a continuar esses esquemas dele, né, e resolver esse negócio do Palladio e tudo mais. Então, agora a gente tem que ver como é que vão ser os próximos capítulos. Eu gostei muito desse episódio, mas eu assisti a promo do próximo episódio e aí já me deu uma desanimada, porque parece que, de novo, a gente vai continuar no mais do mesmo, né? Que foi o problema pra mim do episódio 11. Que parece que a gente fica reciclando as histórias, a gente fica revendo coisas que a gente já viu e a gente não vai pra frente. Tem vários mistérios acontecendo e parece que a gente não anda. E por mais que esse episódio tenha sido super bom pra desenvolver o personagem, ele não foi um episódio que andou com as tramas, né? Então eu fiquei um pouco desanimada pro episódio da semana que vem, mas vamos assistir de repente e eu espero que eu esteja errada, que o episódio me surpreenda, que realmente ande com a trama, que a gente use tudo isso que a gente aprendeu nesse episódio, né, no próximo episódio e nos próximos episódios da temporada, pra dar um direcionamento maior e, claro, pra esse episódio de fato se encaixar melhor em toda essa história. E antes da gente terminar, eu queria falar um pouquinho sobre as participações especiais, que a gente teve ali vislumbres da Alice, do Fred, da Penélope, do FP, achei muito legal. Eu sempre gosto quando eu vejo os atores interpretando os pais deles, né? Eu acho que o KJ Apa de Fred, pra mim, também é uma das maiores surpresas. Ele parece outra pessoa e ele tem uma cena muito curta que ele só levanta a mão, fala presente e dá pra ver claramente os trejeitos do Fred, né? Do Luke Perry, tipo, o cabelinho, tudo. Acho maravilhoso. A cena que eles estão no velório também é incrível, né? Que a Alice e a Penélope fazem comentários, tipo, querendo queimar o Hiram, né? Falar, nossa, ele é mafioso, que não sei o que, blá blá blá. E a Hermione vai e defende ele. Achei maravilhoso. Sempre é uma dinâmica que me interessa muito. E, claro, o fato de que o Hiram, que na verdade, né, tinha acabado de mudar o nome, foi lá e deu uma boa surra no pai do Red, porque o pai do Red se recusava a chamar ele pelo novo nome, né? De Hiram mesmo. Então, achei que foram toques muito especiais. Acho que o que eu gostei foi ver que o episódio ele se sustenta sem isso. Se não tivesse essas cenas, teria sido legal igual. Mas tendo essas cenas, eu acho que enriqueceu o episódio, acho que adicionou uma coisa legal, né? Meio que uns easter eggs, assim, dos personagens que a gente já conhece. A gente sabe que esse episódio se passa cronologicamente depois do Clube da Meia-Noite. Então, eu achei isso muito legal. Pra mim, eles podiam, inclusive, fazer mais episódios de flashback, que eu acho que eles sempre adicionam muita coisa. E eu sempre fico muito curiosa pra conhecer mais da história dos pais deles, né? É sempre muito interessante. Bom, então é isso. Esses foram os nossos comentários aqui sobre o episódio 12 da quinta temporada de Riverdale. Não esquece que agora os episódios passam quarta, às 10h30 da noite na Warner Channel, e às 19 horas a gente tem Popstock, eu e a Valen comentando ao vivo tudo que aconteceu nesse episódio. Enfim, você já sabe o esquema, né? Vocês já sabem. Então não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo, e a gente se vê no próximo. Um beijo!